Olá, pessoas do meu coração! Hoje a gente tá aqui pra fazer uma atualizaçãozinha de últimas leituras aqui nesse perfil. Eu tenho lido pouco, porém o suficiente para este vídeo. Então, tenho aqui alguns livrinhos, mas eu quero começar pela minha leitura atual e não por coisas que eu já li. Um momento. Como eu disse pra vocês, né, eu comprei na Book Friday, eu não falei isso aqui na verdade, né, eu falei nas outras vezes. Na Book Friday eu comprei alguns livrinhos e um deles foi Asas Reluzentes, que é a minha leitura atual. Eu comecei ele apenas, só li o primeiro capítulo e o prólogo, né, até então, mas eu tô tão animada, eu tô tão feliz de ter esse livro nas minhas mãozinhas e de poder lê-lo e em breve poder resenhá-lo pra vocês. Então, vai ser lindo. Tá, já estou prevendo. Uma amiga minha já leu e ela adorou. Então, eu estou super animada com ele. E é uma chance, né, de conseguir aprofundar um pouco mais desse universo da Tinkerbell, mais do que é mostrado no filme, já que eu imagino que o livro é uma coisa um pouco mais madura, não tipo assim, nossa, para adultos, mas uma coisa ali já 14, 15 anos, diferente dos filmes, que são pra ter um público livre, né? Então, crianças mais novas podem assistir e tem que fazer sentido pra elas também. Então eu tô muito animada com essa leitura. Eu queria falar basicamente isso, que eu tô muito feliz e animada e eu quero ler logo. E falar sobre isso com vocês em breve. Eu sei que vai demorar um pouquinho porque estamos em campanha de lançamento de Os Dois Sims de Gisele. Sim, o meu primeiro livro que vai ser lançado em julho. Né, não posso falar ainda muito especificamente datas e tal, ainda tem alguns processos para acontecerem, mas vai ser lançado em julho e se você for nas minhas outras redes eu já falei bastante sobre isso. Aqui também tem um vlogão de escrita, eu vou deixar linkado aqui no card para vocês irem lá assistir. E eu tô gravando também os bastidores da divulgação dos outros processos que ainda faltam para esse livro sair, né, e estar na mãozinha de vocês aí em breve. Então eu tô muito feliz, eu tô cada vez mais orgulhosa desse projeto. Então, vale a pena você ler. Agora sim, vamos falar de terminadas. Então, a gente tem 2 físicos e mais 2 e-books. Eu vou começar falando sobre A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Por quê? Esse livro foi o último que eu terminei e foi o meu primeiro contato com a autora. Eu nunca tinha lido nada de Clarice Lispector. E não sei se lerei de novo. Não porque eu achei ruim, não porque a minha experiência foi ruim. Não foi. Mas eu acho. Não era o que eu esperava, pelo menos esse livro. Eu vi algumas pessoas falando que esse livro não é tão Clarice assim, né? Que não todas as características de escrita da Clarice estão aqui. Mas eu achei. O livro inteiro parece que a gente tá lendo uma anotação, porque é confuso, é meio. Não confuso, mas tipo assim. Nem todas as partes têm tanto refinamento na escrita. Parece muito que é uma anotação mesmo, sabe? E eu fui seduzida por esse projeto gráfico maravilhoso, porque é um projeto gráfico lindo, tá? O livro não tem capítulos, ele é um blocão de texto, mas o projeto gráfico dele é assim, de dar inveja, sabe? É um negócio que você olha e fala, eu queria ter feito esse projeto gráfico, porque é simplesmente maravilhoso. Aqui. Assim é o início do primeiro e único capítulo, né? E no pós-fácil também essa estrutura se repete. E o colofão, aqui atrás, o colofão é essa parte no final do livro que tem as informações, tipo, do papel, da fonte, tamanho, essas coisas que foi usado. E ele é da Roku, né? Esse projeto gráfico. Mas, primeiro, eu não esperava que ela escrevesse do ponto de vista de um homem. Sei lá, pra mim, tudo que eu sempre ouvi e vi sobre Clarice Lispector era muito ligado a mulheres e o feminino e como é ser mulher no mundo, sabe? Então aqui ela escreve como um autor escrevendo sobre uma mulher. E parece o livro inteiro que você fica, tá, mas aonde ela quer chegar? Aonde ela quer chegar? Não entendi aonde ela quer chegar, só tem um ponto que eu quero trazer aqui, que eu não sei se ela colocou no livro em forma de crítica ou se ela colocou como, tipo assim, a vida é isso. O autor está falando sobre uma mulher, assim, aleatória, sabe? Não é alguém que ele convive, não é alguém que ele conversa. Mas ela só passa a ter um nome no momento em que tem um homem na vida dela. No momento em que ela tem um namorado. É o único momento que ela passa a ter um nome.
E a gente sabe que quando a gente não dá nome, né, a um personagem, é como se ele não fosse ninguém, como se ele não fosse um indivíduo, né? Ele é a representação de um grupo, ou ele, apesar de ser o protagonista nesse caso, não tem tanta importância assim para ter um nome. Entende o que eu quero dizer? Ou também pode ser a coisa de que isso é para as pessoas se identificarem, né? Para todo mundo poder se ver ali. Já que esse personagem não tem nome, ele pode ser qualquer um. Mas ainda assim, são várias, sabe, possibilidades. Mas eu achei esse ponto em específico interessante. Ela só passa a ter um nome quando tem um homem na vida dela. E aí foi isso. Talvez eu precisasse pesquisar um pouco mais sobre essa obra em específico, né? Já que pelo que eu vi ela não é como as outras obras de Clarice, pra entender um pouquinho melhor, ter uma visão talvez de contexto histórico mudaria o que eu pensei no decorrer dessa leitura. Mas a escrita em si, eu achei simples, eu não achei ela super floreada como eu esperava que fosse. Então, eu esperava muitas coisas, sabe? Agora, voltando à parte mais tradicional aqui desse canal, vocês sabem que eu li Entre Deusas e Ruínas, a nova versão que a Amanda Abdias lançou esse ano. Então aqui eu vou trazer pra vocês, né, as minhas impressões atualizadas. Quando eu fechei essa parceria com ela no ano passado, eu postei um vídeo, vou deixar aqui no card pra vocês assistirem, falando tudo que eu pensei durante a leitura, tudo que eu achei que tava maravilhoso, tudo que eu achei que poderia ser melhorado também. E eu fiquei muito feliz que a Amanda disse que levou isso bastante em consideração na reescrita, né? Porque ela reescreveu esse livro inteirinho quando ela relançou, né? Então eu fiquei feliz de fazer parte desse processo de maneira tão profunda. E ontem ela fez o segundo sorteio de um livro físico entre os parceiros e eu gostei muito de ter ganhado, né? Então em breve eu vou ter esse livro físico pra colocar na minha estante e ter como recordação desse momento maravilhoso que vivi aqui. Inclusive estou muito sortuda, tá? Eu ganhei esse sorteio, ok que não foi o sorteio do kit completo, esse não vem com eco bag, infelizmente. Mas tudo bem porque eu vou encontrar ela na Bienal, então talvez eu compre a eco bag na Bienal. Não foi o kit completo, mas eu ganhei o livro, né? E há menos de um mês atrás eu ganhei outro sorteio de outro livro, que foi no encontro do Clube do Livro da Razão de Ler. Então, tô muito sortuda. Mas vamos lá. Basicamente, os pontos que eu tinha falado que poderiam ser melhor explorados são, primeiro, a mitologia e como que é essa coisa, como é que é essa religião, né? Esses deuses nesse mundo, as deusas, no caso, né? Nesse mundo. E isso tá incrível, assim, na nova versão. Eu gostei muito, tem muito mais aprofundamento sobre o que cada deusa eu ia falar gere, mas não é bem essa palavra. O que cada deusa representa ali naquele universo, qual é o elemento de cada uma delas e como que isso aconteceu, né, de tipo um templo da deusa Cleo que foi destruído e por quê, como, sabe, o que os deuses têm a ver com isso. Então eu achei que essa noção ficou muito melhor desenvolvida nessa nova versão e foi uma das coisas, né, que eu disse que poderia ser melhorada, de fato foi. E eu espero que o segundo livro seja ainda mais maravilhoso nesse sentido, porque ela criou um universo muito interessante, muito rico culturalmente. Outra coisa que eu falei que podia ter sido melhorada, podia ter sido melhor desenvolvida, na verdade, era a relação da protagonista com o interesse romântico dela. E, assim, que sabor, sabe? Agora sim está um livro de dar gritinhos lendo, mesmo que não seja um livro super slow burn, né? Tá um livro de dar gritinhos lendo, tipo assim... E ao mesmo tempo é divertido e é interessante, sabe? Ver os contrastes, as diferenças nos dois. E como eu já tinha lido a primeira versão, né? Eu sabia de uma coisa que acontecia no final. E então no decorrer do livro eu ficava tipo assim, mas será mesmo que vai acontecer? Será que ela mudou? Porque não é possível. Não é possível. Mas foi possível, gente. Foi possível, infelizmente. No geral, essa é uma história, né, que conta a aventura da Lucília indo procurar algo que ajude a salvar a mãe dela. Então ela é guiada por um bucaneiro e eles vão ali para uma floresta mágica onde eles encontram, né, um elfo e uma gnoma
que são, tipo assim, seres antigos de magia e venceram guerras em nome dos deuses, pra ajudá-los nessa jornada, mas enfim, é uma história com muita magia e que tem um universo, assim, muito, muito rico, como eu já disse. A Lucília é uma personagem carismática, ela tem as inseguranças e os problemas dela, mas ao mesmo tempo ela é muito inteligente, sabe? A gente consegue ver ela crescendo no decorrer desse livro, então assim, muitos pontos positivos nessa história. Eu acho que agora realmente eu não tenho defeito nenhum para colocar, sabe? Vocês sabem que eu sou um pouco chata. Então, agora eu só quero o segundo livro na minha mesa pra ontem. Sem contar que também tem, né, as referências a folclore nacional aí no meio. Por exemplo, a gente tem uma caipora, né? A gente tem a grande serpente guardiã, que faz uma referência a Boiúna. E maravilhoso, gente, maravilhoso. Voltando para os físicos, eu li os melhores contos celtas. Não sei se são tão os melhores assim, na verdade, Dona Wish. Mas, no caso, contos de fadas celtas, não apenas contos celtas. Eu tava com essa coletânea aqui há algum tempo e eu tava bem animada pra ler porque eu achei que teriam histórias que serviriam de referência pros meus livros, né? Que serviriam de inspiração pra mim. Mas não foi bem isso que rolou. Apesar de ser uma edição linda, eu achei os contos meio chatinhos e muitos deles parecidos. Sabe, eu esperava que mitologia celta fosse uma coisa assim bem férica e tal, mas não foi. Então fiquei meio, né, quebrou as minhas expectativas aqui. Tem contos legais, ele às vezes entretém, depende do conto. Mas foi bem mais ou menos, e no final a gente tem uma história que não é um conto, que é uma noveleta, isso aí, que é a Princesa Leve. E eu já tinha esse e-book da Wish pra ler, então eu considero que foi um 2 em 1. Mas ela é uma noveleta, né, então ela é dividida em capítulos, e conta a história de uma princesa que foi amaldiçoada. É sempre essa coisa, que nem quando eu li Mefisande, é sempre essa coisa meio Bela Adormecida, de que você não chamou alguém pro batizado do seu filho, e aí esse alguém amaldiçoou seu filho. Só que o alguém varia, nesse caso era a tia da menina. Então amaldiçoou ela pra que ela não tivesse gravidade. Então se ela sai flutuando, ela vai flutuando para sempre, assim, é o eterno. E isso é um problema, né? Isso é um problema. Só que ela também é leve de expressão, temperamento, visão de mundo, então ela não consegue levar nada a sério. O único momento em que ela consegue ficar um pouquinho mais assim, né, é quando ela tá na água. Na água ela não flutua. Acho que faz parte da coisa de que na água o nosso peso funciona diferente. Enfim, mas na água ela não sai voando, então tem isso. E aí é uma história um pouco dramática, como se espera de um conto de fadas. Ela não foi tão sem pé nem cabeça quanto Mefisande, porque, gente, quando eu li Mefisande, eu li, tipo assim, rindo. Eu li rindo horrores, sabe, de Mefisande. Que é uma história na mesma pegada, assim. Mas aqui é um pouco mais sério, um pouco mais dramático. A gente tem um príncipe muito devotado à princesa dele, bem Bela Adormecida mesmo, bem o Philip, né? E assim, legal, mas nada muito demais. Não teve fadas, super fadas assim, como eu achei que teria. Nem seres super féricos fazendo acordos e aquela coisa de que férico não pode mentir. Então, não sei se foi a coletânea ou não sei se eu tinha uma visão muito errada do que é a mitologia celta. Tanto que agora eu tenho o livro de contos nórdicos ali em cima e eu não sei, agora eu tô bem desanimada pra ler. Perdi a vontade um pouco. Por último, também da editora Wish, eu li o e-book de A Porta no Muro, do H.G. Wells. Já faz um tempinho que eu li. Ele é uma história bem curtinha, tá dividida em 3 capítulos, se eu não me engano, 3 partes. E esse é um dos e-books que a Wish disponibiliza de graça. Então você pode só entrar no perfil deles na Amazon e pegar esse e-book. E essa é uma história, não é um conto de fadas, olha só, né? É uma história já mais moderna ali, não é medievalzinha, mas sobre um cara que quando ele era criança, ele viu uma porta verde no muro e ele entrou e tinha um jardim mágico, fantástico, lindo, e seres muito gentis, seres humanos, né, pessoas, muito gentis e bondosos e não sei o que. E aí ele saiu e ele nunca mais conseguiu encontrar a porta. E quando ele encontrou, ele não entrou, né, nessa porta. E aí era ele contando para outro cara sobre isso.
Então, é um ponto que começou um pouquinho chato, tá? Ele tem uma linguagem um pouco assim mais formalzinha, nada muito demais também, depois que você acostuma, mas depois que eu peguei o ritmo eu fiquei até interessada em que mundo é esse, né? Aquela coisa do outro mundo. Então, achei legal, me entreteve, foi o que eu li antes das aulas, por alguns dias ali, com uma história curta, né? E agora eu vou pegar alguma outra história curtinha. Inclusive, se vocês tiverem indicações, podem deixar aqui embaixo. Mas vocês lembram que um tempo atrás eu fiz um livro de TBR? Pois bem, esses 2 livros estavam na TBR. E eu acho que eu coloquei 5, então 2 de 5 temos? Ok, que demorou tipo 2 meses pra isso acontecer. Mas, né, tá aqui. É algo. Então, pessoas, eu peço vocês deixarem seu like aqui embaixo, se inscreverem nesse canalzinho lindo e me acompanharem nas outras redes. Então, não esqueça também de ler as minhas histórias, estão linkadinhas aqui na descrição. E em breve teremos mais uma para compor. Mais uma não, né? Uma melhorada, já que Gisele foi uma reescrita. E eu tô bem animada, gente. Eu tô realmente muito animada e muito feliz com esse projeto. E agora os meus leitores beta estão lendo, né, e me passando comentários e feedbacks e tal, e é o que tá me deixando ainda mais animada e mais orgulhosa desse trabalho. Então, assim, aí a vida é boa. É isso, não esqueça de fazer tudo que eu já te falei, me acompanhar nas outras redes, e se você for fazer alguma comprinha na Amazon, use o meu link que tá aqui na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo, e tchauzinho!